competência de duplicação da Rota do Oeste será concluído? Pelo contrato de concessão, ele deveria ser toda a conclusão deveria ser encerrada em março de 2019, porém hoje ela está parada. E o quanto que foi feito e quanto que falta para concluir esse trecho, né, que é de vocês, da Rota do Oeste? Certo, vamos lá. É importante esclarecer isso desde o começo, né? A concessionária chegou em 2014 com essa missão inicial. O contrato original previa duplicar 450 quilômetros, grosso modo falando, em 5 anos. Né? O que aconteceu é que no primeiro e segundo ano, nós conseguimos duplicar 117 quilômetros, né, entre a divisa do Mato Grosso do Sul com até Rondonópolis. Isso foi até na época um recorde de obra rodoviária no país. Isso aconteceu no período de 1 ano e 2 meses. Né? E em aproximadamente março de 2016 foi o limite em que a gente até encerrou a obra no sul e já estava mobilizando o nosso canteiro em Nova Mutum, né, para seguir com essa obra rumo ao norte. Né? E aí houve a decisão do banco do BNDES na época em não conceder o financiamento na linha de crédito que foi pactuada na época do lançamento das concessões. O que isso significa? Significa que todas as concessionárias que venceram os leilões em 2013 fizeram as contas, seus estudos de tráfego e para poder dar o seu lance na tarifa com base naquele modelo de financiamento. E a partir do momento em que o governo tira essa linha de crédito do mercado, ela opta por não conceder para a infraestrutura, você desestrutura todos esses contratos. E foi isso que aconteceu. A partir de 2016, as obras de duplicação ficaram suspensas, porque a gente entendeu que todo o dinheiro que é arrecadado no pedágio deveria ser investido na parte de manutenção, que reflete diretamente em vidas, né? Então, essa foi a política adotada e, paralelamente, buscando junto ao governo uma solução para a questão, não só nós, né, via a Associação das Concessionárias, porque isso é uma situação que ocorre no Brasil inteiro, rodovias do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Tocantins. Então, é importante que isso seja bem esclarecido. Então, o que impede hoje, né, a conclusão desse trecho de vocês de duplicação é a liberação de recursos por parte do governo federal. Exatamente, os recursos que foram pactuados na época do lançamento do plano de concessões, né? Então, essa situação desde 2016, e agora a gente está vivendo um momento em que foi dado um norte, né? Um norte para se destravar esse nó, né, que é por meio da medida provisória número 800, publicada aí no final do ano passado, que para reequilibrar esse desequilíbrio causado pela não concessão do financiamento, a medida provisória permite às concessionárias, junto à NTT, claro, que é o órgão regulador, reescalonar esse montante de investimentos que antes estava previsto para 5 anos para até 14 anos, portanto mais 9 anos, né, a partir do momento que a gente está agora. Isso é o que diz a medida provisória, e ela traz também uma racionalização desse investimento. Como eu falei aqui anteriormente, antigamente no contrato original a gente podia fazer essa obra nos locais que a gente quisesse, bem dizer, a gente poderia escolher onde a gente ia atacar. E o texto da medida provisória, ele traz essa racionalização com base no número de fluxo de veículos e no número de acidentes. Então a gente tem que atacar em vários trechos concomitantes, que são prioritários. Então o que dá para dizer é que a população vai sentir, ela não vai sentir o resultado em 2027, que seria o final dos 14 anos, mas ela vai sentir bem rapidamente o resultado, porque os principais gargalos vão ser resolvidos nos primeiros anos. E quais seriam os principais gargalos hoje aqui na 163, que são regiões que vocês consideram de maior fluxo de escoamento? Perfeito, posso citar aqui facilmente todas as travessias urbanas, do norte especialmente, Lucas, Nova Mutum, Sinop, Sorriso. Também aqui a travessia que a gente chama, que é a rodovia dos imigrantes, né? Várzea Grande, Cuiabá, são trechos bastante prioritários.
né? E que tem bastante concentração de acidentes, porque são trechos com pedestres, motocicletas, então é um tráfego urbano misturado com tráfego de rodovia. E da parte também de prioridade, pelo fluxo mesmo, é o trecho de Cuiabá a Rosário Oeste, que é um trecho de 108 quilômetros que a gente chama, e que de fato é o trecho com maior volume de tráfego, e ele também tem um problema que não tem acostamento. E aí esses problemas todos seriam resolvidos de forma imediata. Seriam as prioridades para a duplicação agora. Seriam as prioridades. Com a aprovação da MP. Definitivamente. Essa é a nossa proposta para a NTT. E em quanto tempo esses trechos que você acabou de citar estariam prontos? Uma expectativa, de novo, digo que é a nossa proposta porque essa MP precisa ser aprovada e a partir da sua aprovação a NTT vai apreciar o nosso estudo, né? Esse estudo de tráfego e esse nosso novo plano, né? Então, dentro desse nosso plano, até 2021 isso tudo estaria concluído. E se essa MP, que hoje, né, a MP 800, é aprovada no final de 2017, ela não for, não passar pelo crivo da Câmara e do Senado, qual que é o futuro que a 163 pode ter? Essa é uma boa pergunta. A gente só tem dois caminhos que não a aprovação da MP e por isso que eu disse aqui, longe de mim querer ser pessimista, mas eu disse aqui que a questão dos 5 anos, ela já não existe mais, essa possibilidade. Então não é exatamente uma troca dos 5 anos para os 14 anos. Né? Então a troca, na verdade, é esse plano da MP dos 14 anos, mais 9, né? E a outra opção seria ou a devolução amigável, que foi uma outra medida provisória 752, que foi editada no ano passado, mas ela foi feita muito mais para os aeroportos que estavam com alguns tipos de problemas também, e ela não foi regulamentada, então é difícil a gente aderir a essa medida, uma vez que a gente não saberia as regras de como a concessionária seria remunerada dos investimentos já realizados, isso tudo não está regulamentado como seria, então é difícil dizer que essa é uma possibilidade, porque até se regulamentar a gente não pode dizer se aceitaria ou não, né? Mas mesmo nesse caso, o cenário seria, a concessionária se manteria, o pedágio manteria na rodovia, a concessionária manteria os atendimentos básicos e os trabalhos de conservação básicos, né, até que uma outra concessionária pudesse vir a assumir esse trecho. O que acontece? Essa outra concessionária, a estimativa é que pelo menos 3 a 4 anos até os estudos sejam feitos e a licitação seja preparada para que essa concessionária assuma. E com um detalhe, essa concessionária precisaria, isso está no texto dessa MP 752, precisaria indenizar os investimentos realizados pela antiga concessionária, isso vale para todas elas, né? E o que é difícil acreditar que o valor do pedágio não seria mais alto do que é hoje. Então, assim, além de você ter uma demora maior na retomada dos investimentos, você possivelmente poderia trazer uma tarifa de pedágio maior. Outro cenário, o que é até o mais provável em caso de não aprovação da MP 800, é o processo de caducidade dos contratos de concessão. Eu tenho dito que o que o Brasil vai ver, caso essa MP não seja aprovada, seria um decreto de caducidade em cadeia das concessionárias desse terceiro lote de concessões federais. A gente poderia acontecer isso em várias estradas do Brasil. E o que significa a caducidade? A NTT, que é o órgão regulador, cumpre o seu papel corretamente, já que a concessionária não está conseguindo cumprir a obra de duplicação, independente do motivo, a gente vai cancelar o contrato, né? E aí a concessionária se retira, não tem mais pedágio na rodovia, não tem mais nenhum tipo de serviço, não tem manutenção, e toda essa manutenção voltaria para as mãos do governo federal aí por meio do DENIT. A preocupação é que o DENIT já tem até dificuldades para manter, aliás, eles fazem um bom trabalho aqui em Mato Grosso para manter a duras penas o pavimento
da malha que eles já cuidam, né? Então eles dificilmente teriam essa condição de trazer para o orçamento, assumir uma malha devolvida pelas concessões que entraram em caducidade. Né, até para a gente esclarecer, você citou a questão do DENIT. Tem um detalhe que dentro desse processo de caducidade, o que viria? Viria provavelmente uma discussão judicial, natural, amigável, mas para definir direitos e deveres das duas partes, né, das duas partes do contrato. E isso, de novo, a estimativa, a gente já tem casos, tem o caso da BR-153 Galvão, da Galvão Engenharia em Tocantins, que já está nesse processo. Isso traria pelo menos 4 anos desse hiato de investimentos, mais uma vez. E, ao meu ver, é a última coisa que a população e que o setor produtivo de Mato Grosso querem e precisam. Uma coisa que a gente vê muito é que os usuários eles têm dificuldade de compreender qual que é o trecho de obras de competência, né, de duplicação da Rota do Oeste e do DENIT, até porque a Rota do Oeste detém a concessão de 850 quilômetros, né, da 163, da divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até Sinop. Isso. Quanto de fato hoje é de competência da Rota do Oeste fazer as obras de duplicação e quanto que é do DENIT? Algum tempo atrás nós tivemos alguns trechos do DENIT que passaram para vocês. Sim, para ajudar na confusão, né? Mas na verdade, esses trechos? Na verdade, o que acontece? Esse contrato, o nosso contrato de concessão lá em 2014, ele foi feito para se resolver a questão de duplicação da BR-163 Mato Grosso, certo? Naquele momento a gente tinha o DENIT de Mato Grosso com contratos já celebrados com algumas empresas em que eles tinham que honrar para fazer essa duplicação do trecho entre Cuiabá e Rondonópolis. E em alguns outros trechos a rodovia já estava duplicada, como é o caso das duas serras, né, Serra de São Vicente e da Caixa Furada, e alguns trechos urbanos aí, com exceção de Lucas do Rio Verde. Né? Então, quando o contrato de concessão foi montado, ele foi, a concessão ela é da BR-163 Mato Grosso inteira, a questão de manutenção, a questão de serviços operacionais, atendimento pré-hospitalar e guinchos leves e pesados, mas esse contrato de recuperação do pavimento e a construção da nova pista, né, da duplicação, eles ficaram com o DENIT. O plano era que quando o DENIT concluir essas obras, ele passe isso, entregue isso para a concessionária, que vai, ao longo do restante dos 30 anos de concessão, cuidar da sua conservação. Isso foi muito importante para fazer com que o valor da tarifa de pedágio aqui em Mato Grosso pudesse ser o menor de toda esse lote de concessões, ou um dos menores. A gente tem um exemplo aqui do Mato Grosso do Sul, que a tarifa varia entre R$ 7 e R$ 9, justamente porque eles tiveram que duplicar a totalidade. Então é como se o governo tivesse feito uma contrapartida aqui para poder tirar aquela obrigação de investimento do valor do pedágio, e aí o resultado foi que o pedágio acabou tendo um valor mais atrativo aqui no Mato Grosso. O que hoje a Rota do Oeste tem feito para manter a 163 trafegada, né? Principalmente, e segura, principalmente nesse período de chuvas? E não só de chuvas, mas também já de início de colheita, apesar de que a colheita da soja está um pouquinho atrasada, né? Mas ela já está começando a ganhar forças. O que vocês têm feito? Correto. Hoje a concessionária está plenamente em dia com todas as suas obrigações contratuais, com a exceção da duplicação, ou seja, a parte de manutenção e conservação, ela que é diariamente fiscalizada, ela vem sendo realizada, né? É claro que nesse período de chuva, com o tráfego pesado, a gente tem uma incidência maior de deterioração do pavimento, mas a resposta tem sido rápida na mesma medida, né? Então hoje a gente está com, se não me engano, 7 frentes de trabalho, são 90 quilômetros no trecho intermediário entre Cuiabá e Diamantino, mais 40 quilômetros no norte do estado, e mais, se eu não me engano, 20 a 30 quilômetros na região sul,
né, totalizando 150 quilômetros, desculpa, totalizando 150 quilômetros que eram, isso é a recuperação estrutural do pavimento, que eram os pontos de maior problema, né, os pontos onde o pavimento estava mais deteriorado, mais crítico. Fora isso, a gente faz a conservação de rotina ao longo dos 850, menos o trecho de Cuiabá a Rondonópolis, que é de responsabilidade do DENIT. E vocês também, até para mesmo não atrapalhar o trânsito, vocês fazem obras à noite. Vocês procuram ver uma flexibilidade para não atrapalhar o tráfego? Vocês também têm o sistema de pare e siga nas obras? É importante dizer que nem todo tipo de trabalho feito com pavimento, especialmente o que utiliza massa asfáltica, pode ser realizado à noite. Então você precisa da luz solar para a cura do material, isso é muito importante e às vezes a gente não consegue. Mas especialmente no período de safra, de escoamento da safra que nós estamos vivendo hoje, nós procuramos todos os trabalhos em que é possível fazer à noite, a gente faz. Por exemplo, o trabalho de recuperação de pontes, que a gente deve iniciar em breve, é um trabalho que será feito totalmente de madrugada, onde, com a restrição de tráfego pesado nesse horário, não vai ter nenhum impacto no escoamento. E vocês estão com um projeto de um laboratório de asfalto em parceria com a UFMT. Como é que é esse projeto que vocês estão desenvolvendo? Quem que poderá utilizar o DENIT? A Secretaria de Estado de Infraestrutura também poderá utilizar ele? Esse projeto é trazer para Cuiabá o primeiro laboratório técnico de pavimento, de estudos de pavimento do Estado. É um convênio que deve ser assinado nos próximos dias com a UFMT, né, a Faculdade de Engenharia. E esse convênio vai trazer aqui para Cuiabá uma tecnologia que a gente estima que hoje só exista no estado de São Paulo, né, com equipamentos de última geração, importados. Isso vai proporcionar à nossa equipe de engenharia conseguir chegar no modelo ideal de massa asfáltica para a característica de tráfego do Mato Grosso, que é única, né? Você trazer uma carga muito grande de veículos pesados, um calor muito alto e um período de chuvas elevado num momento concentrado do ano, né? Nessa época do inverno, que chama aqui, né? No período de chuvas, isso é único no Brasil praticamente. Então a gente se faz mais importante ainda você ter um local para você chegar ao material exato, o material de maior durabilidade, o material que vai ser mais eficiente para essa realidade. A princípio é um convênio com a UFMT, mas o plano desse laboratório, por ser algo único, é abrir ele para todas as entidades técnicas do Estado, que seja a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que também está trabalhando com rodovias, o próprio DENIT, que atua aqui em parceria conosco na BR-163, e qualquer outra, o CREA, que se quiser fazer a parte de estudos, então, e qualquer outro ente que se interesse, a gente está disposto a abrir as portas desse laboratório.